e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 20 horas e 30 minutos de Brasília, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo busca recuperação no Brasileiro, onde não vence desde a 15ª rodada, quando bateu o Atlético Goianiense. Nesse período foram 4 empates e uma derrota. É possível que o técnico Rogério Ceni ganhe um reforço de Patrick e Alisson, que se recuperam de lesões. O Flamengo vive grande momento na temporada. Não perde desde 10 de julho, quando a equipe reserva foi derrotada por 1-0 pelo Corinthians pelo Brasileiro. Nos 7 jogos seguintes, venceu 6, com 2 goleadas e vitórias convincentes sobre o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e o próprio Corinthians pela Libertadores, ambas por 2-0. A transmissão do jogo será do Premier, com narração de Milton Leite e comentários de Paulo Nunes, Ricardinho e Sandro Meirahit. De olho nos mata-matas das Copas do Brasil e Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni tem poupado seus titulares no Brasileiro. Na próxima quarta, enfrenta o Ceará em Fortaleza pelo torneio internacional, então é provável que faça várias mudanças no time para o duelo contra o Flamengo. Luciano e Luizão, suspensos, não podem jogar. A provável escalação segundo o GE tem Felipe Alves, Diego Costa, Miranda ou Moreira e Léo, Rafinha, Pablo Maia, Galopo, Nicão, Thales Costa ou Patrick, e Reinaldo ou Wellington e Caleri. Quem está fora é Jandrei, André Anderson, Valse, Caio, Luan, Arboleda, além de Luciano e Luizão. Pendurados são André Anderson, Éder, Igor Vinícius, Pablo Maia e Reinaldo. A arbitragem fica por conta do árbitro Ramon, com os assistentes Kleber e Alex. O quarto árbitro será o Salim Fendi Chaves e o VAR Adriano. Amanhã deste sábado, dia 6, marcou o retorno da equipe sub-15 à disputa do Campeonato Paulista, que ficou paralisado por quase um mês. O tricolor foi a Oswaldo Cruz enfrentar o time da casa e voltou para a Cotia com um ponto somado após empate sem gols. Com o resultado, o São Paulino segue na liderança isolada do Grupo 15, com 13 pontos e 5 partidas. O time comandado por Lucas Macorim já estava classificado à terceira fase do estadual. Para fechar essa fase do Campeonato Paulista, o tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 13, quando recebe o Sertãozinho no CFA Laudo Natel em Cotia. O jogo começa às 9 horas, com entrada livre para a torcida. Joia da base do São Paulo, Marquinhos foi vendido ao Arsenal em maio deste ano. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o atacante revelou conversas com Miranda e outros nomes experientes do elenco tricolor antes de ir para a Inglaterra. O jovem também exaltou o clube do Morumbi, citando um eventual retorno após atuar na Europa. Abre aspas. Quando estava tudo se acertando, eu conversei bastante com Miranda, Rafinha e Éder. São jogadores que estiveram por bastante tempo na Europa. Eles me passaram muitas dicas. Tiveram suas carreiras bem-sucedidas aqui. Sou grato pelos conselhos, pela ajuda. Também é uma honra ter jogado com caras como eles. Era um grupo muito bom de se trabalhar. Eu era muito feliz lá, fecha aspas, explicou o jovem de 19 anos. Miranda foi protagonista na zaga do Atlético de Madrid. Rafinha teve sucesso no futebol alemão. E o atacante Éder, por sua vez, se naturalizou italiano, jogou pela equipe nacional e fez basicamente toda a sua carreira no país, com destaque para a passagem pela Inter de Milão. A transferência de Marquinhos desagradou parte da torcida. O atleta, que explicou a mudança de ares, também exaltou o tricolor paulista. Abre aspas. Tenho um carinho enorme pelo São Paulo, porque cheguei ao clube aos 8 anos de idade. Fiz toda a minha base em Cotia, um outro lugar maravilhoso pelo qual sou muito grato por todos que me ajudaram. Um dia, quando voltar para o futebol brasileiro, com certeza o São Paulo será minha preferência. Marquinhos disputou 24 jogos pelo São Paulo em 2021, anotando 1 gol e 2 assistências. Já neste ano, antes de se transferir, jogou 18 partidas, 5 como titular, balançou as redes 3 vezes e deu um passe decisivo. Rafael Ribeiro e Sérgio Santana fizeram matéria para o Lance, onde diz o seguinte: fechado com Marlon Freitas e de situação encaminhada com Lucas Perry, o Botafogo segue monitorando mais um nome para 2023. A bola da vez é Igor Gomes, meio-campista do São Paulo. O alvinegro gosta do atleta de 23 anos, mas estabelece condições para avançar na questão das negociações.
Igor ainda não chegou a um acordo sobre a renovação do contrato com o São Paulo. O atual vínculo termina em março de 2023. O meia recusou a primeira proposta feita pelo tricolor e quer uma valorização salarial. As partes continuam conversando, mas o meio-campista e o clube ainda não se entenderam. O Botafogo tem olho vivo na situação e pretende avançar com uma proposta diretamente para o jogador, visando um pré-contrato, caso o martelo que o vínculo com o tricolor não seja renovado seja batido. Até agora, essa posição não está tomada. A tendência é que o São Paulo apresente uma nova proposta para Igor Gomes em breve. O jogador é titular com Rogério Ceni e tem 41 jogos na temporada. Por isso, consequentemente, ainda não houve nenhum contato do Glorioso para com o atleta. Vale lembrar que o meio-campista foi um jogador que passou pelas listas do Botafogo já na primeira janela. O Botafogo chegou a perguntar sobre as condições de uma possível contratação, mas a coisa sequer avançou para conversas concretas. Por enquanto, o Botafogo segue apenas monitorando a situação e de olho no desenrolar das negociações entre Igor e São Paulo. A diretoria gosta do meio-campista e acredita que ele pode ser uma peça que contribua para o elenco na próxima temporada. Por questão de respeito com o tricolor, o clube só avançará quando a coisa estiver sacramentada. Bom, eu acho que acordos com o Botafogo são complicados. O São Paulo já tentou aí ultimamente, com Cano, por exemplo, e não deu muito certo, além daquela dívida com o clube, né? O Botafogo deve o São Paulo já colocou na justiça, então é bem complicada essa situação. Acredito que a maioria dos torcedores querem mesmo que Igor Gomes vá embora do Brasil e traga uma graninha para o São Paulo. Cria de Cotia, Gabriel Sara, recuperado de lesão, estreou pelo Norwich, equipe da segunda divisão do futebol inglês, no jogo neste sábado que ficou no empate em 1-1. O meia foi contratado no último mês por 9 milhões de libras, 61 milhões de reais. Em sua chegada, o jogador admitiu que estava ansioso para dar o pontapé inicial na sua carreira profissional pela Europa. Sara já vem trabalhando com o grupo e é um dos principais reforços do clube para a temporada. Em uma das laterais do estádio, inclusive, o clube instalou uma placa com a foto do atleta. Que moral, hein? Pausa do Campeonato Paulista, o time sub-17 volta a ver a bola rolar pelo estadual neste final de semana. No domingo, dia 7, os garotos enfrentam o Comercial em Ribeirão Preto às 11 horas, disputa válida pela penúltima rodada da primeira fase. O tricolor tem a classificação para a próxima fase da competição muito bem encaminhada. Com 10 pontos, lidera o grupo 15 e uma vitória nesta rodada garante a equipe na sequência da competição. O adversário desta rodada é o segundo colocado da chave, 4 pontos atrás da equipe Made in Cotia. Comandada pelo técnico Menta, a equipe tem excelente campanha na competição. Na primeira fase, o tricolor terminou com 100% de aproveitamento, 8 vitórias. Já nessa segunda etapa, são 3 vitórias e um empate. Ao todo, São Paulo soma 33 gols feitos no Paulistão Juvenil. De forma simultânea ao Paulista, o tricolor joga o Campeonato Brasileiro, que começou na última quarta-feira, dia 3, de forma muito positiva para os são paulinos, que golearam o Grêmio por 5-2 em Cotia.
O São Paulo tem outro compromisso importantíssimo para a temporada neste domingo, dia 7. Às 15 horas, no CFA Laudo Natel, o tricolor recebe o Bahia pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo que vale a confirmação da equipe na próxima etapa do torneio nacional. A partida terá transmissão da Band. O salve de hoje é para Antônio Adão, de Piracicaba, São Paulo.